Em todo o Brasil, existem apenas 6 bancos de ossos credenciados pelo Ministério da Saúde. Apenas um deles no Paraná, em Curitiba. Mas a Clínica Odontológica da UEM está autorizada a participar como usuária do sistema, beneficiando as pessoas que necessitam um transplante ósseo, principalmente na área odontológica. Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com o professor Edivaldo Tadeu Camarini, coordenador do curso de especialização em implantes da UEM. Professor, quais as vantagens do banco de ossos? Silvio, as vantagens são inúmeras, principalmente como uma opção terapêutica para os pacientes que têm deficiência óssea e gostariam de instalar implantes dentários. Então, se um paciente não consegue instalar um implante por falta de osso, ele precisa de um transplante ósseo. Esse transplante ósseo, como alternativa e opção de tratamento, se insere o banco de ossos. Um osso adquirido de um doador. O mesmo doador que pode ter doado o coração, pode ter doado o rim, pode ter doado os pulmões. Este mesmo doador doa também esse tecido ósseo. Os doadores de ossos são sempre cadáveres? Sim. Todo doador, ele passa por vários critérios para ser doador. Então, o mesmo doador que está com morte cerebral, que já foi definido e a família autorizou que ele seja um doador, ele vai doar alguns órgãos e poderá doar tecidos. Entre os tecidos, o tecido ósseo aí se insere. E, a partir do momento que é feita a retirada desse osso, vai para o banco de ossos. Esse banco de ossos faz o processamento desse osso, faz todo um trabalho de processar esse osso. Esse trabalho visa retirar as proteínas para diminuir o potencial de imunidades. E aí, aquele termo que a gente usa, rejeição, para o tecido ósseo que passou por esse processamento, não se insere, porque isso já foi removido no processamento. Então, o tecido ósseo que vem para ser utilizado é um osso que já foi desproteinizado, está pronto para o uso. A pessoa que recebe um osso de um doador, então, ela tem toda a garantia e, além disso, não passa pelo processo traumático de extrair um osso do próprio corpo. Isto, bem observado. Esta pessoa que está recebendo um osso, desde que esse osso é oriundo de um dos 6 bancos de ossos credenciados pelo Ministério da Saúde, tem todo um controle e mesmo assim se tem uma outra coisa que nós fazemos que se chama rastreabilidade. Essa rastreabilidade é muito importante. Se porventura vier a acontecer alguma patologia posteriormente a essa instalação, tem como se rastrear e ver se aconteceu algum equívoco no processamento. Isto até hoje não aconteceu. Isto é um grande handicap a favor da qualidade dos serviços dos bancos de ossos. Desde que um osso é retirado do corpo de um doador até que chega no momento da doação a um paciente, quanto tempo demora, doutor? Bom, isso é muito interessante. Primeiro, ele tem que ser retirado, e é todo feito um trabalho de captação deste tecido. Feita a captação, chega-se no banco, o banco faz todo um processamento. Durante esse processamento tem muitas etapas químicas e etapas de observação sorológica. São feitos testes contra vários patógenos, para ver se esse osso não se contaminou ou não está contaminado. Geralmente, depois de 30 a 60 dias em média, este osso é liberado para o seu uso. E qual o percentual de pessoas que buscam tratamento dentário e necessitam enxerto ósseo? Olha, o percentual de pessoas hoje é um pouquinho grande, porque todo mundo quer ter a oportunidade de reabilitar com implantes.
E os implantes devem ser inseridos aonde se tem tecido ósseo. Muitas vezes as pessoas não têm tecido ósseo, e aí como opção de tratamento, o transplante ósseo é necessário. E uma das formas de se realizar o transplante ósseo é utilizando esse osso oriundo do banco de ossos, né, que tem como grande vantagem, né, atuar apenas na área onde está o defeito. Uma outra opção de tratamento, né, seria a retirada do osso da própria pessoa. Mas aí a grande desvantagem é que essa pessoa necessitará de 2 procedimentos cirúrgicos. Um para retirar o osso dela própria, numa área doadora escolhida, e o outro procedimento para colocar esse osso, para inserir esse osso na área onde está faltando. Já com o banco de ossos, a gente elimina esta primeira cirurgia, que é a cirurgia de retirada. É uma opção terapêutica que simplifica muito e tem tido grandes resultados positivos. Há mais de 8 anos a gente já faz isso. No Brasil, isso começou com o Dr. Eduardo Asseturi no ano de 1999, há 12 anos, portanto. E as doações utilizadas aqui na Clínica Odontológica da UEM são 100% seguras, então? Tudo que vem do banco de osso, né, em princípio é 100% seguro. Né? E para isso, se acontecer algum problema, nós temos a rastreabilidade. Né? Agora, o procedimento que vai ser realizado vai depender, né, da patologia que essa pessoa tiver. Se o caso dela for um caso crítico, um caso difícil, as chances de sucesso podem ser menores. Se o caso dela for um caso mais favorável, as chances de sucesso são maiores. Né? Isto é inerente ao defeito ósseo que a pessoa tem. Agora, o produto osso de banco, né, funciona muito bem. Como nos casos dos outros órgãos, é necessário que a população também faça uma adesão e torne-se doadora também, não? Isto é muito importante, né? Isto é muito importante e é um dos grandes fatores que o Ministério da Saúde, né, proporcionou para a odontologia. A odontologia se torna um multiplicador da importância que é ser um doador de órgão. Né? Como esse multiplicador, através da utilização do osso de banco, né, a gente tenta, através de campanhas, inserir na população o grande dever cívico que é ser um doador de órgão, porque a gente não sabe a que momento da vida nós podemos ter que ser um dos usuários de um órgão. Doutor, de que parte do corpo humano são retirados os ossos? Por uma questão técnica e por também uma questão ética, se retiram os membros inferiores e após retirado esses membros inferiores, é feita uma reconstrução usando canos de PVC, se sutura e você tem a reconstrução ética deste doador no que tange ao banco de ossos. Né? E o transporte dos ossos? Bom, nós temos 2 etapas de transporte. A primeira etapa é a etapa da retirada e a chegada ao banco propriamente dito. Tá? É feito geralmente de avião. Tá? Geralmente é de avião, a não ser que a pessoa seja uma doadora dentro de Curitiba, aí pode ser mais fácil. Mas às vezes a pessoa é doadora em Campo Mourão, aí tem que sair de Curitiba e ir para Campo Mourão. Às vezes a pessoa é doadora, por exemplo, em Presidente Prudente, tem que sair da onde? De Marília, no caso de um doador de ossos, que é o banco que a gente utiliza, né? Que é a Uniós de Marília, e buscar lá em Presidente Prudente. Essa é a primeira etapa. O banco de ossos a seguir faz o processamento, ou seja, limpa todo esse osso, desproteiniza e prepara esse produto para ser usado pelos cirurgiões. Tá? Geralmente isso demora 60 dias. Passou em todas as etapas do processamento, está liberado para o uso. Estando liberado para o uso, dependendo da distância, né, isto é encaminhado num envelope, ou melhor, numa caixa específica, com todo o cuidado, refrigerada, no mínimo a menos 18 graus, né? E vai de transporte ou correio, ou ainda avião, ou ainda transportadora ao local de origem. Professor, muito obrigado pela entrevista. Silvio Rocha para a TV UEM.